dia vez mais perigoso. Então tá muito difícil para poder a gente conseguir vir para a igreja, para eu poder voltar para o trabalho. Às vezes eu me deparo com cada cena que tu fica incomodado, né? A gente fica incomodado de ver certas coisas. Então, é uma coisa que eu coloquei como objetivo nesse ano foi da gente conseguir um lugarzinho pra gente, né? E aí a gente até conseguiu assinar com uma construtora. Um lá em Campo Grande, quase chegando em Guaratiba. Só que o tempo dele, né? Que ele ficaria pronto seria de 3 anos. E eu falei, Senhor, é muito tempo. Para uma pessoa que está passando por essa realidade, de não poder sair de noite, as coisas aqui estão difíceis, é muito tempo. Eu queria algo para mais breve, né, daqui do tempo. E outra coisa que eu falei para Deus, Senhor, poxa, a Nara, ela vai ficar muito longe para ir para o trabalho. Eu falei, poxa, ela trabalha aqui no Valqueire. Se ela tiver que ir lá para dentro de Campo Grande, coitada, ela vai pegar 3 horas. Eu falei, Senhor, e para mim também vai ficar pegado. Aí eu falei, Jesus, eu sempre quis morar na Zona Norte, mas Zona Norte tudo é muito caro. Eu falei assim, Senhor, é muito caro. Se tu for ver um apartamentozinho ali em Cascadura, em qualquer lugar, é caro, é Zona Norte. Aí eu falei, não, mas não vai ficar assim não. Aí eu resolvi encarar um desafio, a gente encarou um desafio de tentar essa aprovação em Braz de Pina, né, ali próximo da Penha, para poder ver se a gente conseguia um ali. E esse de Braz de Pina, ele vai ficar pronto o ano que vem. E a gente a gente pensou que não ia conseguir, né? A gente não ia conseguir porque o gerente, a Nara, ela recebe como estagiária, né? Então é meio salário. O gerente falou assim, não, ela só recebe R$300. Eu falei, misericórdia, agora deu ruim. Falei, deu ruim. Jesus, entra no cenário. Não vai dar, o gente conta não, ela só recebe R$300. Ó, aqui tô vendo aqui na movimentação, ó, só isso. Eu falei, agora a casa caiu. Aí a gente ficou esperando. Aí, quando foi na sexta-feira, o corretor me ligou e falou, Pedro, foi aprovado. Ô, glória! Aprovado, vocês conseguiram, a gente conseguiu ir de um imóvel de 166 mil para um de 207 mil. Jesus, Deus, a mão de Deus. Isso foi só Deus que poderia fazer. Então, pra gente é um lugar que vai ficar mais fácil pra gente vir pra igreja, vai ficar mais fácil pra Nara trabalhar e eu também, porque essa era a minha preocupação. Imagina você vir todo domingo de Campo Grande, Uber é caro, a distância cansa, então eu falei, Senhor, eu quero muito algo na Zona Norte, quero algo perto ali do meu trabalho, perto da igreja, perto do trabalho da Nara. Deu lá, tem metrô, tem BRT, tem tudo lá. Então eu falei, Senhor, eu te agradeço e quero dar esse testemunho para poder reforçar a fé dos irmãos. Então, porque mesmo a gente passando por essas dificuldades, mesmo porque a renda que necessitava, né, era uma renda acima de 4 mil. Aí eu falei, Jesus, aí o corretor falou assim para mim, não, vamos tentar assim mesmo. O não a gente já tem. Pode ser que a gente consiga. E aí conseguimos para a glória de Deus. Glória a Deus. Então eu quero agradecer a Deus por mais essa vitória. Glória a Deus. Tudo é possível. Aleluia. Então, como ele falou, não já tinha, né? Então, quer dizer, muitas vezes a gente desiste antes mesmo de tentar, né? E se Deus está no negócio, Deus trabalha, né? A Bíblia diz, alegra para o Senhor e fará o desejo do teu coração. O segredo é tentar agradar a Deus, né? Se Deus vê o esforço deles, né? Estão no momento onde estão morando, está complicado, está difícil, como muitos outros estão vivenciando, mas tem que reagir, né? Estão reagindo e Deus quer isso, Deus quer que a gente reaja, né? Toma uma atitude, né? E na direção dele. E com certeza que o amanhã ele vai cuidar. Mas como Abraão falou, né? Como Deus falou para Abraão, vai, que eu vou te mostrar o caminho. Glória a Deus. Só confia. Né? Pastor Ricardo, esteja orando aqui pela pastora Nina. Pega teu braço, filho do Senhor, mas servo de Deus, Aleluia. Louvado seja Deus. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento da tua santa e gloriosa palavra, Deus. Queremos colocar diante de ti, Senhor, a tua serva, a tua filha, Pai. Vem estar visitando ela nessa hora, Pai. Que ela venha receber as tuas instruções a partir desse momento, Pai. Que o recado, Senhor, venha ser entregue em cada coração que aqui está, Deus. E que venha gerar frutos no teu tempo e na tua hora, Pai. Sustenta, Pai, a tua serva, Pai. Deus, eu também te peço, Senhor, cerca esse lugar com muralhas de fogo, Pai. Repreende toda distração, Pai, toda falta de foco, Pai. Espírito Santo de Deus, ministra em cada coração, Pai, o que tu queres através dessa palavra que o Senhor já entregou a tua serva, Pai. Sim, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus, graças a Deus. Aleluia.
Louvado seja Deus. Amém? A paz do Senhor para a igreja. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19. Amém? Deus já até confirmou a palavra através dos louvores, né? Falando da voz de Deus, aquieta minha alma. E eu falei, eu creio, né, que nessa noite o Espírito Santo está nesse lugar e Ele quer falar comigo e contigo, né? Como nós falamos aqui na IBD. Espada de 2 gumes, irmãos. Vai cortar para aí, vai cortar para cá também. Aleluia, Amém? Deus, Você amém. que pode abrir aí sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém. Nós estamos alegres porque o Senhor está aqui conosco. Amém? Amém, Cremos na Jesus. vitória de Deus para nossas vidas. Amém? Quando você abre, vamos estar louvando o número 77 da harpa. Amém? Guarda o contato. Amém. Glória a Deus, porque se você guardar o contato com o teu Salvador, a nuvem do mal não vai te cobrir e Deus vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato
a partir do verso 2. Amém? Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a essa hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém? Só até aqui por enquanto você pode se assentar, glorificando ao Senhor por essa palavra. Amém. Porque eu creio que o Espírito Santo, através da mensagem, vai falar poderosamente ao teu coração. Amém. E o que o Espírito de Deus, falou ao meu espírito através dessa palavra foi sobre a questão, do fardo que vinha sobre a vida de Elias naquele momento. Talvez um fardo de estresse muito grande, talvez, um momento assim, ao qual Elias já estava esgotado nas suas emoções. E quando aquela notícia veio aos seus ouvidos da parte de Jezabel, Elias se amedrontou. Elias, como todo ser humano, naquele momento teve medo. Naquele momento, Elias se desesperou, porque Elias, ele era homem carnal como nós. Mas você vai dizer para mim, pastora, Elias foi um grande homem de Deus, sim. Elias foi um grande homem de Deus, que fez aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus ordenava que fazia. Elias chegou lá e desafiou mais de 450 profetas, sendo alguns de Baal, alguns de Azerá, e chegou ali, naquele monte, cheio de autoridade, cheio de graça, cheio de força de Deus. E ali ele mostrou que ele servia a um Deus vivo, a um Deus tremendo. E a gente vai ver na trajetória de Elias que ele era um homem chamado por Deus, era um profeta de Deus. Quantas situações Elias passou, quantas situações Elias viveu, mas naquele momento, por uma palavra de Jezabel, Elias, a sua alma ficou abatida. Elias entrou em desespero. E ele falou: agora eu preciso fugir. Eu agora preciso tomar um caminho, senão eu vou morrer. E a Bíblia vai dizer, que Elias se levantou para escapar com vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Naquela época, os profetas costumavam andar com alguém, que era o moço, que era o seu ajudante, que era aquele que andava junto, era o parceiro de obra. Como muitos, hoje em dia, muitos pastores, muitos evangelistas também têm seus parceiros de obra. Às vezes um diácono, uma pastora tem uma missionária, que é seu parceiro, sua parceira de ministério. E naquele momento, o desespero tomou conta do coração de Elias, por conta de uma palavra de Jezabel: tu não vai viver, vou te matar. E Elias ali temeu. Um grande homem de Deus ficou com seu coração temeroso. E o primeiro ponto que eu vejo aqui na palavra que o Espírito Santo de Deus fala comigo é que Elias abriu mão do moço. Você vai ver que ele vai fugir, ele vai sair de cena, mas ele abre mão do moço. Ele diz para ele: fique e deixe que eu vou só. E Elias, ele parte para o deserto de Berseba sozinho. E um dos fatores aqui, irmãos, que começou a mostrar um indício perigoso na vida de Elias, no ministério de Elias, foi esse. Ele abriu mão daquele que andava e caminhava com ele. A Bíblia vai dizer que quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas não vai tão longe. Porque quando nós somos dois, é melhor do que um. Porque quando um cai, o outro levanta. Então, se Elias vai e leva o seu moço, com toda a falha que ele tivesse, com toda a situação, ele estava levando alguém que poderia ter uma palavra para liberar para a vida dele. E num certo percurso do
ou que não deveria, era abandonar o seu moço, caminhar sozinho. E o que o Espírito Santo de Deus fala para a gente nessa noite? Não é bom caminhar sozinho, meus irmãos. Elias começou a caminhar sozinho e ficou depressivo, ficou abatido, amargurado na alma. Quando o desespero bateu, ele tinha que ter alguém do seu lado para dar força, para dar ânimo a ele e coragem para continuar vencendo, para continuar talvez sendo o Elias que ele sempre foi. Então, quando você estiver passando um momento, talvez de adversidade, porque pensa você que Jezabel não se levanta contra nós, como inimigo da nossa alma, como adversário nosso, para querer dizer que vai acabar com a gente, que vai matar, que vai fazer e acontecer. Jezabel aqui representa o próprio Satanás, o próprio adversário da nossa alma, mandando um recadinho de afronta para Elias. E o que Elias fez? Elias não orou, Elias não consultou a Deus. A Bíblia diz que Elias se desesperou, porque talvez aquele homem já estivesse, irmãos, esgotado de tantas guerras, de tantas lutas vencidas. Porque nós somos dotados disso, sentimentos. E é nos nossos sentimentos que muitas das vezes o inimigo ele quer atacar. Atacou Elias. Dá recado a Elias que eu vou matar ele. E Elias tremeu. Elias era servo de Deus, mas tremeu. O medo tomou conta do coração de Elias. E às vezes o inimigo ele manda recado para mim e para você, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, que vai te envergonhar, que vai te derrubar, que você não vai chegar a lugar nenhum, dizendo que vai te matar até muitas das vezes. E qual é a tua posição? É a posição de Elias? Libera quem está junto contigo e vai viver um deserto? Elias, por um momento, ele pensou assim, bom, eu vou fugir de Jezabel, vou me esconder, porque ela não me achando, ela não me mata. Ao primeiro passo de Elias, ele queria apenas fugir. Ele só queria fugir. E ele deixa o seu moço e ele vai para o deserto. Ele vai caminhar num deserto que Deus não mandou ele para aquele deserto. Ele escolheu o deserto por causa das afrontas de Jezabel. E esse é um perigo muito grande na nossa vida, porque às vezes quando o inimigo vem te afrontar, ele vem contra você, ele manda uma mensagem, como Jezabel mandou um mensageiro, fale para Elias que eu vou matar ele. E ela jurou pelos deuses dela que ela o mataria. Então ele sabia que a fúria que estava sobre a vida dela era muito grande. E às vezes a fúria do inimigo contra nossas vidas é grande. E muitas das vezes quando a carta da afronta chega, né, irmãos? Quando chega a notícia da afronta, o que a gente faz? A gente se desespera. A gente entra em pânico. Mas Elias aqui, ele decidiu partir para o deserto. E quando ele entra nesse deserto, diz a Bíblia, que ele se deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Ali, Elias já estava esgotado, cansado, abatido, porque começou a caminhar no deserto e estava caminhando só. Quando você entrar numa peleja, irmão, numa luta, numa guerra, não tente caminhar sozinho, porque no momento da tua batalha, das tuas lutas, da tua dificuldade, é que você precisa de alguém caminhando ao teu lado, para te dar ânimo, para te dar força, para caminhar contigo, para orar contigo, para estar junto contigo. Aí Elias vai abrir mão do moço. Elias decide ficar só. E sabe o que acontece? A depressão toma conta do coração de Elias. Elias ali se deita, e a Bíblia vai dizer que Elias já está pedindo a morte. Então Elias já está num quadro de depressão, irmãos. Elias já está querendo morrer. Aí eu falo para você, quando ele saiu de lá para não ser morto pelas mãos de Jezabel. Se ele quisesse morrer de verdade, ele ficava lá, Jezabel matava. Mas ele saiu de lá, ele não queria morte. Ele queria fuga. E o nosso, tudo que acontece na nossa vida, o primeiro passo, quando o inimigo vem com força total querendo nos destruir, muitas das vezes nós tomamos atitude como Elias. A nossa primeira atitude é a fuga. Aí você quer começar a fugir daquilo que Deus te chamou. Aí você foge da tua origem de servo de Deus, da tua origem de profeta do Senhor, de mulher de oração. Foge daquilo que Deus te chamou. Já não ora mais, já não busca mais, eu não vou nem para a igreja. O inimigo está me ameaçando, a fúria começou a aumentar cada vez mais, a afronta está se estendendo, então é melhor parar. Elias tentou a fuga. Eu quero dizer para você, a fuga não é a solução dos teus problemas. Fugir não vai resolver o problema que você está enfrentando hoje. Aí Elias fugiu e depois da fuga, ele fica deprimido. Sabe por quê, irmãos? A fuga já começa a ser um distanciamento
que Deus tinha para a vida de Elias. Já começou a fugir do propósito. Então a depressão já começa a tomar conta da vida de Elias. Elias já começa a quê? A querer a morte. Já começa a querer morrer, porque acha que não tem mais jeito para aquela situação que ele está passando. E se você começa a fugir do propósito de Deus para a tua vida, daqui a pouco você também quer a morte. Porque você vai olhar para a situação e você vai achar que aquela situação não tem mais jeito. Elias era um homem forte, destemido, um cara valente, corajoso, falava no nome do Senhor, profetizava, o fogo caía do céu e de repente esse homem está debaixo de uma árvore, dormindo, pedindo a morte. Como pode isso, irmãos? Não começou de um dia para o outro, mas começou a partir do momento da fuga. Deus está falando conosco nessa noite. Não foge daquilo que Deus te chamou para viver. Ainda que o processo seja doído, doloroso, está te machucando, mas não foge. Porque a fuga pode te levar para o caminho da morte. Aí Elias estava ali, se lamentando, fraco, abatido num deserto. Mas o Deus de Elias estava com ele. Aleluia. Assistindo tudo o que Elias passava. O processo que Elias estava vivendo dentro daquele deserto. E o Senhor olha para Elias e fala, eu vou mandar agora um anjo. Eu vou mandar um anjo com comida, porque Elias está fraco. Acredito eu aqui, irmãos, que Elias já não falava mais com Deus. Elias já não se colocava mais em oração. Elias já não tinha mais aquela intimidade que ele tinha lá no começo com o Senhor. Ele começou a ir morrendo espiritualmente. E o céu, quando olha para aquela situação, fala, não, Elias é um grande homem de Deus. Nós precisamos fazer alguma coisa. E Deus fala, eu preciso fazer alguma coisa em relação à vida de Elias. E aí Deus manda um anjo com comida. Nós vamos ver aqui que tem uma brasa, tem pão cozido e tem água, uma botija de água. Aleluia. E aí o anjo, né, ele toca em Elias. Ele toca em Elias para despertar Elias. Porque tem horas, irmãos, que não adianta só falar. Porque o anjo podia chegar e dizer, Elias, levanta. Elias. Mas Elias estava ali num momento tão deprimido, tão abatido, que talvez não ia reconhecer a voz de quem estava chamando ele. Esse é o perigo da nossa vida. Nós não podemos deixar de conhecer a voz daquele que nos chama, daquele que cuida de nós. E ali o anjo tocou, porque acredito que Elias estava dormindo tão profundo, estava numa depressão tão intensa. Elias não queria nem se levantar, só queria dormir. E houve a necessidade do anjo tocar. Tocou em Elias. E quando ele olha, o anjo fala para ele, coma e beba, porque é tudo que você precisa para voltar ao início, para voltar às tuas origens. Porque quando nós não temos mais força, irmãos, o Senhor vem em nosso favor. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Elias estava no limite e Deus enviou um anjo com comida, com provisão divina, para dar força a Elias para continuar caminhando. E Elias comeu, Elias bebeu, mas Elias voltou a dormir. Nós vamos ver aqui uma fraqueza tão grande na vida de Elias, que a comida que o céu preparou para ele, o alimento que veio do céu, que era pão e água, o pão que simboliza Jesus e a água que é o Espírito Santo, é tudo que nós precisamos para estar de pé, para reagir, para caminhar e para vencer. Então o céu trouxe uma vitamina especial para Elias. Toma aqui, Elias, come, bebe, levanta-te, ânimo, força, porque eu preciso de você de pé. Aí Elias está lá prostrado, aí volta a dormir. E o anjo toca de novo pela segunda vez e diz, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. O céu estava falando para Elias, Elias, não desanima agora. Não se curva agora diante dessa situação, porque a caminhada ainda é longa. Ainda tenho algo contigo, ainda quero ver você de pé, ainda quero ver você vitorioso, vencedor, aquele cara cheio de gás, cheio de triunfo. Deus não desamparou Elias em momento nenhum. A proposta do céu era fazer com que Elias comesse e bebesse, se alimentasse das coisas divinas, se alimentasse das coisas que vêm do alto, para que ele pudesse estar de pé e pudesse voltar à origem ao qual Deus chamou Elias, profeta, um homem de Deus, um homem cheio da graça, um homem cheio do poder de Deus, um homem cheio, né, daquilo que o Espírito Santo poderia fazer através da vida dele.
Sabe o que Deus estava dando a ele? Suporte para ele resistir o dia mau. Mas mesmo assim Elias estava fraco. Mesmo assim Elias estava abatido. Ah, mas vamos criticar Elias? Não, irmãos. Não, porque talvez, né, a carga que vinha sobre Elias, o emocional de Elias, né, estava ali passando por um momento de tanta dificuldade, que ele era ser humano e ele quis desistir de tudo. Ele quis largar a história que ele tinha com Deus para trás, porque chegou uma palavra que tremeu a base de Elias, tremeu o coração de Elias. E às vezes não precisa ser muito, não. Tem coisas poucas e pequenas, mas que querem roubar a nossa comunhão com Deus, que querem roubar a nossa aliança com o Senhor, que querem nos fazer ficar abatidos debaixo de uma árvore, né, que de zimbro, esperando a morte. Ó vida, ó céus, ó, porque está acontecendo isso comigo? Quando o céu está te oferecendo hoje alimento, suplemento, vitamina, aleluia, polivitamínico para que você continue andando, porque o céu diz para mim e para você que longa ainda é a caminhada. Aleluia. A tua história, o teu percurso ainda não terminou por aqui. E Elias vai comer e vai beber, e diz a Bíblia que ele ainda caminhou, né? 40 dias, não é isso? No deserto, com aquela comida que ele comeu, que o anjo ofereceu a Elias. Ele andou 40 dias. Ele precisava se alimentar, porque a caminhada era grande. E ele andou 40 dias alimentados por aquilo que o céu trouxe para a vida dele. Eu quero te dizer que o céu tem uma porção hoje. Aleluia, uma porção de comida, uma porção de água, para que nós possamos continuar de pé, caminhando, fortalecidos pelo poder de Deus, para chegarmos aonde Deus quer. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Elias ficou forte, Elias se levantou, mas Elias não voltou para a posição que Deus queria. Ele ficou forte, se revestiu da comida, do alimento. Aí sabe o que Elias faz? Toma o caminho da caverna. Aí o céu estava propondo para Elias ficar de pé, ficar forte, para caminhar no propósito que Deus tinha ainda com Elias na terra. Aí Elias está forte, Elias se alimenta, mas toma o caminho errado. Aí fica difícil, irmãos, porque aí Deus tem que começar a tratar de uma outra forma. Deus estava ali, ó, paparicando Elias. Deu comidinha, tá batido, tá cansado, tá fadigado, eu vou cuidar. Mas Deus cuida, bota Elias de pé, daqui a pouco Elias está tomando o caminho da caverna. Aí Elias se enfia na caverna querendo morrer de novo. Aí Deus fala, como pode? Já estava fortalecido, já estava de pé, e agora procura a caverna. Aí Deus fala assim, então agora eu vou ter que me apresentar a Elias de outra forma, irmãos. Aí Deus se apresenta a ele. Ele está lá na caverna, daqui a pouco começa a ter, né, aquela manifestação de efeitos especiais gloriosos do céu. Teve terremoto, teve vento. E ali Elias procurava Deus. Será que está no terremoto? Eu acho que Deus está no terremoto. Deus não estava no terremoto. Aí veio o vento, Deus também não estava no vento. Irmãos, às vezes a gente quer procurar Deus nas coisas que Deus não está. Aleluia! Aí Deus está lá dentro daquela caverna, não, acho que agora Deus está ali, ó. Ali tem barulho, não, lá é Deus, agora é Deus. Vou lá porque Deus está lá naquele lugar. Aí tu vai, chega lá, nada muda na tua vida, nada acontece. Meu Deus, porque aleluia! tem barulho, tem vento, mas Deus não está ali, irmãos. Aleluia. Aí Elias está pensando que vai ouvir Deus falar alguma coisa, que Deus está naquele negócio e Deus não estava. Aí de repente, né, Elias ouve uma voz, que diz a Bíblia, uma voz como brisa, uma voz mansa, e chama ele, Elias, sai da caverna. Nós vamos ver que Deus não entra na caverna para tirar Elias. Deus fala para ele, sai. Eu vou me apresentar para ti aqui fora. Aleluia. Deus não se apresenta para crente dentro de caverna, porque caverna não é lugar para habitação de crente e servo de Deus. Aleluia. Deus falou para ele, sai que eu vou falar contigo. Enquanto tu estiver na caverna, enquanto você estiver ali trancafiado, achando que vai morrer, achando que nada vai dar certo, Deus não vai se manifestar e nem vai falar com você. Mas Deus está falando conosco nessa noite, sai da caverna, porque Ele não mandou você entrar na caverna como não mandou Elias. A caverna
de fato com Deus na tua causa, na tua vida, na tua dor. E Deus falou para ele: vem, sai daí, que aí eu vou falar contigo. Enquanto tu não sair da caverna, enquanto tu não sair dessa situação, dessa condição que você mesmo se aprisionou, Deus não vai se apresentar a você. Ele não vai entrar na caverna para te tirar de lá. Se você entrou, você tem que sair, porque o Senhor quer falar contigo. Aleluia. O Senhor quer se apresentar a você. E o Senhor falou para Elias, quando Elias sai da caverna, com voz suave, voz de brisa. E às vezes a gente fica esperando Deus falando barulho, no movimento, no raplapá, mas não. Deus, quando quer se apresentar, irmãos, Ele se apresenta da forma que Ele quer, até Aleluia. de um jeito suave, delicado de falar contigo. Ele vai te chamar na brisa e às vezes você vai dizer: meu amigo, está falando tão mansinho, está falando tão quietinho, que eu não sei nem se é Deus que está falando comigo. E às vezes Deus vai ter um jeito carinhoso, um Deus que é um Deus manso, é um Deus suave, delicado. E Ele vai chegar e vai falar contigo: filhinha, filhinho, você está ouvindo a minha voz? Sai daí de onde você está, porque aí não é teu lugar, aí não é lugar para você. Sai dessa caverna, sai dessa prisão que não te pertence. Aleluia! E não viu o que eu tenho proposto para você. Deus chamou Elias para uma conversa, porque Deus estava tratando Elias, né, de uma forma, né, ali com uma paciência, tratando Elias, né, com todo amor, todo carinho. E Elias ainda está fazendo um beicinho, irmão, chantagemzinha. Meu Deus! Emocional. Ai, porque os 7.000, não sei o quê. Irmãos, Elias estava ali cheio de coisa para querer colocar para Deus, né? Porque não tem ninguém, só tinha eu, queria me matar. Aí às vezes a gente também é como Elias, irmãos, a gente quer dar uma de coitadinho. Aí a gente vai questionar com Deus: por que tudo eu? Por que só tem eu? Por que só eu faço? Ah, Senhor, eu estou cansada. Ah, Senhor, eu não quero mais, eu não aguento mais esse ministério, eu não aguento mais, Senhor, essa chamada, essas lutas, tudo eu tenho que fazer. Irmãos, Elias estava ali querendo, né, falar para Deus o motivo por que ele estava abatido e cansado. Deus não sabia os motivos que Elias tinha. Deus não sabia, mas Deus falou para ele assim: ó, você está enganado. Quando você pensa que não tem mais ninguém, tem 7.000 que não se dobraram. Aleluia. Tem 7.000 que ainda estão de pé lá e precisa de ajuda. Irmãos, a gente às vezes pensa que é o fim da linha, é o fim da história. Quando Deus está falando assim, ó, negativo, não é o final não. Eu quero você de pé para você estar à frente daqueles que estão te aguardando à tua volta. Aleluia. Porque você fugiu, se escondeu. E Deus fala para ele: Elias, agora a tua missão é voltar. Você vai voltar e você vai fazer aquilo que eu te mandar. Você vai ungir o fulano, você vai ungir o ciclano, vai ungir um profeta no teu lugar, mas você vai ter que voltar para o teu lugar de origem. Você vai ter que sair dessa caverna e voltar para onde você estava, que não deveria ter saído. E Elias faz o quê? Depois de um particular com o Senhor, depois de uma conversa com Deus, Elias tem que voltar pelo caminho que ele foi para o deserto. E o que eu quero dizer, irmãos, com essa palavra nessa noite, é que Deus está nos convidando a não tomar o caminho do deserto. Uma coisa é Deus te levar para o deserto, está te tratando lá, está te amassando lá, está te moldando. Outra coisa é você tomar o caminho do deserto. É Deus. Porque foi afrontado, porque foi humilhada, porque está sendo perseguida. Deus falou para Elias: Elias, volta para o caminho de origem. Elias queria morrer. Deus falou: não tenho morte para você. Eu tenho um propósito ainda lá contigo, no lugar de onde você saiu. Por que tu saiu de lá? Porque você deu ouvidos à chantagem do inimigo do inferno, que queria tirar você do propósito, do foco que eu tinha. Elias deu ouvido a Jezabel. Elias deu ouvido àquilo que o inimigo, o adversário da alma dele, queria planejar contra a vida dele. E Satanás conseguiu usar Jezabel. Por quê? Elias correu. Nessa noite Deus está falando conosco: não corra do problema. Não corra do problema, enfrente o problema com Cristo. Não fuja da situação, mas vença a situação com o Senhor. Não tente se esconder quando Deus está te chamando para o combate. Não tente ir para a caverna se Deus falou que é para você ficar de pé lutando com os 7.000. Ainda existe alguém, irmão, que está dependendo de você, da tua garra, do teu ministério, da tua oração para estar de pé. Aleluia.
Volta para o teu lugar de origem hoje. Porque tem aleluia, tem um propósito que precisa ser cumprido ainda lá na tua vida. Aleluia, Jesus. Deus levou Elias de volta para o lugar de origem dele. E Deus está nos convidando hoje a voltar para um lugar de origem, da onde você não deveria ter saído, da onde os projetos de Deus não poderiam ter sido frustrados na tua vida por uma afronta de Jezabel. Aleluia. Quem é ele para te afrontar? Quem é o inferno para dizer para você que se você não correr, ele te mata? Maior é o Deus que nós servimos. Glória a Deus, mas maior é o aleluia. Senhor que tem o controle e o domínio da Graças nossa a vida. Deus, aleluia. Aí vem Satanás com seus anjos, seus demônios, seus funcionários e vem querer te intimidar, para nos tirar do propósito e nós vamos cair na armadilha. Não, nós não podemos fazer isso. Não podemos ir para o deserto, querer se esconder, se acovardar quando Deus está nos chamando para o combate. Quando Deus está falando, fique no lugar de origem. Aleluia. Porque eu quero te usar. Eu quero te usar para você ter vitória contra os teus inimigos. Aí depois de Elias ter se escondido, irmãos, depois dele ter ficado deprimido, Deus chama Elias numa conversa e diz para ele: Elias, volta para o teu lugar de origem, porque é lá que eu quero te usar. Volta para o teu lugar de origem, porque lá eu quero mostrar que tu és um profeta que foi chamado por mim. Tu não vai morrer dentro de uma caverna, irmãos. Deus não te chamou para ser um guerreiro, uma guerreira de Cristo, para tu morrer dentro de uma caverna, choramingando, deprimido, dizendo que quer morrer porque alguém está te afrontando lá fora. Porque a vida está te afrontando lá fora. Deus está te chamando para o combate hoje. Deus está convidando a igreja hoje a sair da caverna. Sim, Deus, e a voltar e a tomar posição de origem ao qual o Senhor te chamou, me chamou. Por que estás abatido, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei. Aleluia, Jesus. Davi falou: estou abatido sim. A minha alma está abatida dentro de mim, como Elias também esteve abatido por conta daquela notícia que Jezabel mandou entregar para ele. Mas Davi falou: eu espero em Deus. A minha alma espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aleluia, Deus. Não pensa que nada está acabado não, irmãos. Porque Elias queria botar ponto final numa coisa que não tinha ponto final ainda. Ele queria dizer que não dava mais certo, que tinha dado ruim para ele, que as coisas tinham se embaraçado, que era o fim da linha na vida dele. Mas aí Deus falou para ele: peraí, Elias, tu sabe de fato o que está acontecendo? Tu sabe de fato o que está havendo lá no cenário que você abandonou? Tu não sabe porque tu fugiu. Tu não sabe porque tu correu, tu está escondido. Tu sabe o que está acontecendo lá? Você não sabe. Mas eu vim aqui te informar que tem pessoas lá que ainda não se dobraram, não se renderam a Jezabel, não se renderam a Baal, estão lá buscando ao Deus de Israel. E essas pessoas precisam de direção, essas pessoas precisam de cuidado. E Deus falou: tu vai voltar com uma missão, Elias. Tu vai voltar debaixo de uma ordem do céu para cumprir um propósito na terra. Depois que Elias cumpriu um propósito, né, irmãos, ele foi levado no redemoinho. Coisa linda. Coisa linda o que Deus fez na vida de Elias. Ele nem provou da morte. Subiu naquele redemoinho, na carruagem de fogo. Sabe por quê? Porque quando o inimigo pensou: vou acabar com Elias, vou acabar com aquilo que Deus tem na vida de Elias, Deus deu uma chance e foi até Elias e falou para ele: sai. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Sair da caverna é decisão tua, é decisão minha. Aleluia. Deus está nos chamando hoje: sai da caverna. Sai da caverna. Mas Deus não vai te tirar da caverna. Deus está te chamando para fora da caverna para te dar direção. Aleluia. É fora da caverna que Deus vai falar contigo. É fora da caverna que Deus vai acertar o teu caminho. Aleluia. É fora da caverna que você vai voltar ao propósito. Então nessa noite, o Espírito Santo de Deus está nos dando uma proposta nesse lugar. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus está falando conosco que nessa noite tem pão, nessa noite tem água, e nessa noite tem uma voz suave como a de brisa te chamando: sai, sai para viver aquilo que eu tenho para a tua história. Sai hoje para viver o propósito que eu tenho na tua vida, porque a tua história não acabou. Elias pensou que ia morrer, Elias pensou que o final dele era morte dentro de uma caverna, mas Deus falou: não, venha, Elias, que eu vou te conduzir de volta ao caminho, vou te colocar no prumo, vou te colocar de volta à direção, porque você precisa voltar
família, nos teus projetos. Não queira parar porque Jezabel está te afrontando. Não queira parar porque o diabo falou que vai acabar com tudo, que vai destruir teus projetos, a tua família, a tua casa, o teu casamento. Não queira se trancar numa caverna, porque Jezabel, ela vem lançar mentira no teu ouvido. Mas nessa noite, o Senhor está nos chamando a comer e a beber o pão, a água que Ele tem para nos oferecer. E muito mais do que isso, Ele está nos chamando. Sai hoje para viver o que eu tenho na tua vida. Saia hoje dessa caverna. Saia hoje desse marasmo, dessa depressão. Saia hoje desse choro, dessa fraqueza, dessa falta de ânimo. Porque eu vou te botar de volta para o caminho. Deus deu renovo a Elias. E Elias voltou para o caminho, voltou para o propósito e voltou para o querer de Deus. Nessa noite nós vamos orar, porque o Senhor conta comigo e contigo. Aleluia. Se você está desanimando na tua fé, se você está desanimando na tua caminhada, no teu ministério, naquilo que Deus confiou a você, Deus está dizendo hoje: eu tenho comida, eu tenho alimento, aleluia, eu tenho o Espírito Santo, glória. eu tenho Jesus, eu tenho força, eu tenho a minha voz que te chama hoje pelo nome, para tu sair dessa caverna. Porque eu quero terminar a boa obra. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para ir até o final. Você precisa reagir nessa história. O Espírito Santo de Deus está nos chamando para fora da caverna hoje. Aleluia, Deus. Eu te convido a estar de pé. Eu te convido a estar de pé na presença do Senhor nessa noite. Amém. Porque Ele te chama, sai. Sai dessa situação que tu está presa. Sai dessa situação que tu está preso. Porque o Senhor quer escrever a história. O Senhor quer refazer a tua história. E não vai ser uma afronta de Jezabel que vai tirar você do propósito. Não vai ser a afronta do inferno que vai fazer com que os planos de Deus não se cumpram na tua vida. Sai hoje da caverna. Aleluia, Deus. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor, recebendo a tua palavra. Porque se não for o Espírito Santo, Senhor, como foi falado aqui, que penetra na alma, que penetra no interior, que penetra no Senhor, lá no profundo do nosso ser, de nada, Senhor, valeria eu estar aqui falando da palavra, Senhor, seriam só palavras minhas, mas eu sei que através do Espírito Santo, que trabalha na alma, no corpo, no espírito, aleluia, eu creio, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela vai florescer. Sim, Deus, em nome Senhor, eu creio que essa palavra vai vir como vitamina do céu. Aleluia, eu creio, Senhor, que essa palavra vai vir como renovo. Eu creio, Senhor, que essa palavra vai vir como ânimo. Sim, Deus, na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, na vida das tuas filhas. Porque nós muitas das vezes, Senhor, nós se sentimos só como Elias. Nós se sentimos, Senhor, abatidos. O cansaço, Senhor, da caminhada, muitas das vezes, Senhor, nos faz pensar em parar e retroceder. Mas o Senhor não tem prazer nos que recuam, nem naqueles que retrocedem. Ah, Senhor, a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que não esperam. E às vezes, Senhor, a espera traz dor, ela traz, Senhor, abatimento na alma, ela traz cansaço, fadiga. Mas, Senhor, vale a pena esperar. Vale a pena esperar no Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que aquele que anda lançando, Senhor, a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida colhendo os molhos. Aleluia! Senhor, toda a semeadura, Senhor, que fazemos na tua obra com lágrimas, tem um caminho, Senhor, de retorno, contando, Senhor, as nossas vitórias, louvando e exaltando o teu nome. Pai, tu dá força ao cansado hoje, dá força àquele que está caído, àquele que está abatido, aquele que está desanimado, aquele que tem pensado em parar, aquele, Senhor, que está cansado, Senhor, pelas lutas da vida. Aleluia, que o bálsamo do céu se derrame neste lugar. Deus, em nome de Ah, Jesus. Senhor, que a vitamina do céu se derrame sobre as nossas vidas. Aleluia. Que o Senhor venha trazer a paz, venha trazer a Sim, Deus, em graça. nome de Jesus, O Senhor Pai. venha trazer a unção. Sim, Deus, em Aleluia, nome de sobre Jesus. cada um de nós. Sim, Para que Jesus. não venhamos, Senhor, nos acovardar, Sim, mas Deus. que possamos voltar ao caminho de origem. Sim, Que Jesus. voltamos, Senhor, que voltemos ao propósito. Sim, Jesus. Porque a chamada de Deus conosco é: come, bebe, porque longa ainda é a caminhada. Aleluia. E nós sabemos
aplica a palavra no coração da igreja. Sim, Deus, E nos abençoa, Senhor, nos alimenta através Jesus. desta palavra. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Senhor. E amém. Amém, Que as Jesus. palmas possam